Vídeo rápido para a gente falar de todo o setor bancário. A gente vai falar sobre dividendos, Banco do Brasil, Bradesco, uma visão muito positiva do investidor gringo, investidor lá de fora, o que eles pensam dos bancos brasileiros, principalmente sobre o Banco do Brasil, e uma notícia não tão positiva assim, que é o novo imposto sobre JCP a caminho, e isso é dinheiro que no fim das contas pode sair do nosso bolso. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começar aqui por essa situação que é um pouco polêmica. No ano passado a gente já teve a possibilidade do JCP deixar de existir, aí a gente só teria dividendos e dividendos que hoje são livres de impostos. Eles passariam a ter a cobrança de 15% de imposto de renda. A situação não foi muito bem aceita, mas isso ainda está na mesa. E como saída, o que o governo encontrou e já enviou a proposta é o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido e o aumento do imposto de renda que já é cobrado no caso de juros sobre capital próprio. Então, nessa matéria, por exemplo, ela traz o quanto o governo vai tirar do nosso bolso se o imposto de 20% do JCP for aprovado. É um levantamento exclusivo das empresas que mais pagaram através de juros sobre capital próprio, quais seriam essas empresas, quais as mais impactadas, qual seria o valor com essa nova alíquota. Esse projeto ele já foi enviado para o Congresso e o principal tema dele trata do aumento do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. Atualmente é cobrado 15% sobre o JCP, e essa proposta altera de 15% para 20% de imposto. O que o governo quer com isso? É colocar mais de 6 bilhões de reais nos cofres públicos já no próximo ano de 2025. Então, mais uma maneira do governo taxar, mais uma maneira dele arrecadar mais, uma vez que ele não controla o próprio gasto. A gente tem a parceria do investidor com a Quantum Finance. Eles levantaram as empresas que mais distribuíram JCP na última década, trouxeram quanto elas distribuem, a alíquota atual e para quanto isso iria caso esse projeto seja aprovado. Então a gente tem um intervalo que vai de janeiro de 2014 a agosto desse ano de 2024. É uma lista com 20 empresas, mas a gente vai focar nas principais, porque quando a gente fala de JCP, a gente fala bastante do setor bancário. O setor bancário é o setor que mais se utiliza da distribuição de juros sobre capital próprio. A gente tem Cataguás, Monteiro Aranha, que é a holding que investe nas ações da Klabin. A gente tem o primeiro banco, aqui o Banpará. Depois a gente tem o Banco da Amazônia. Depois a gente tem Copel, que é uma empresa que distribui muito através de juros sobre capital próprio. E na nona posição a gente tem mais um banco. Então já são 3 bancos. Nas 9 primeiras posições a gente fala do Banco do Brasil. Na última década, o Banco do Brasil ele distribuiu mais de R$ 21 por ação só em JCP. E aqui a gente fala de um valor que já praticamente paga a cotação atual. No modelo em que a gente está hoje, chegou líquido na mão do sócio praticamente R$ 18. E caso esse projeto de aumento de imposto seja aprovado, que vai chegar na mão do investidor, aquele líquido cai na conta, vão ser R$ 16,87. Então a gente tem um valor total de mais de R$ 21, o que chega na conta do sócio, que estuda, se prepara e corre todo o risco do mercado acionário. Vai ser algo na casa de R$ 16 caso isso passe. A gente ainda tem um outro banco, que é o Banco Banese, e a gente tem ações da Vale, por exemplo, que também se utiliza muito de juros sobre capital próprio. Comentário rápido só para deixar minha opinião, sou totalmente contra esse aumento de imposto, porque se ele não para só na diminuição de rentabilidade, igual eles trazem aqui, para o sócio, o impacto para o investidor acaba desestimulando muitas pessoas que vão ver o seu dividendo diminuir no final do mês, mas isso daqui vai gerar um custo também para as empresas, porque elas vão ter que fazer toda uma reorganização tributária, elas vão ter que compensar isso de maneira ou outra, e no final das contas o próprio custo dessas empresas vai aumentar. Então atinge o sócio e o custo das empresas também aumenta. Quando a gente fala das principais empresas da Bolsa de Valores, Vale, Petrobras e Itaú, no caso da Vale sai da casa de R$ 15 e vem para casa de R$ 12. No caso da Petrobras sai da casa de R$ 7 e vem para casa de R$ 5. E no caso do Itaú sai da casa de R$ 10 e vem para casa de R$ 8. E infelizmente o bancão mais afetado de todos vai ser o Banco do Brasil, que está aqui na nona posição de todas as empresas da Bolsa de Valores. Quando a gente fala em remuneração ao sócio, o Banco do Brasil é uma das melhores ações que a gente tem. O mercado tem uma grande expectativa e muito disso vem através do JCP. Os grandes bancos, eles figuram na carteira de grandes investidores, eles figuram na carteira do pequeno investidor e eles sempre estão naquelas listas de recomendações quando a gente fala de dividendos. Para vocês terem ideia, agora para o mês de setembro, de 20 carteiras recomendadas, a gente tem 2 bancões, Itaú e Banco do Brasil, e o Banco do Brasil ele figura na primeira posição
atenção de toda a Bolsa de Valores. E aí eles estão prestes a mexer e tirar, de certa forma, toda essa atratividade. Eu não sei qual é o resultado final disso, eu de verdade, eu espero que isso não passe. O que resta pra gente é continuar olhando para o lado de dentro, olhar para o operacional, e a gente tem dois relatórios muito bacanas, onde um é nosso, aqui da Genial, e fala muito daquilo que a gente está acostumado, e o outro é um relatório gringo sobre o nosso setor bancário aqui, e vocês vão ver que eles têm uma visão muito inteligente, muito parecida inclusive com a que a gente tem. No caso da Genial, ela traz que o Banco do Brasil tem preço barato e dividendos robustos. É o relatório mais recente que a gente tem da empresa, e o Banco do Brasil foi mantido como a ação com maior peso nessa carteira voltada para dividendos. Que na primeira posição tem Banco do Brasil, na segunda posição BB Seguridade, uma empresa muito boa, na terceira posição Banco Itaú. Então aqui a gente já vê o peso que o setor bancário e financeiro tem quando a gente fala de remuneração junto ali com Vale e Petrobras, que são empresas de commodities cíclicas, eles são os principais setores quando a gente fala de dividendos. Foi feito um levantamento com os principais bancos perguntando qual a preferência e qual a visão deles para o setor bancário brasileiro. Por conta desse aperto monetário que a gente vive mundo afora, eles deixaram empresas como Stone PagSeguro, B3, XP e o próprio BTG Pactual. É um movimento muito normal. Esses bancos eles são muito mais sensíveis. Aqui a gente fala de banco de investimento, quando a gente tem um cenário de aperto monetário, a renda fixa reina, a própria movimentação na bolsa de valores, quando a gente fala de ações, ela diminui bastante, ela fica menos interessante e eles se voltam para aqueles bancões mais comuns. O Nubank ele ainda é o nome mais citado, faz todo sentido, porque o Nubank, além de ser negociado lá fora hoje, quem investiu nele lá no começo foi o Warren Buffett. Então quando o Buffett faz algum movimento, o gringo compra, o gringo comenta, isso é um movimento normal, mas quem ganha força recentemente lá fora é o Banco do Brasil. Para eles, o Banco do Brasil é uma aposta de valor, enquanto o Nubank trata-se de uma aposta de crescimento no setor bancário. Além do Banco do Brasil, eles citam também BB Seguridade, uma empresa muito resiliente, a gente já vai conversar sobre isso, mas o mais interessante está aqui, no caso do Banco do Brasil, e olha só o comentário que eles trazem. Abre aspas aqui, acontece que o Banco do Brasil recebe mais amor no exterior do que no próprio Brasil. O histórico de lucros do banco é longo e completo, tornando ele uma história de valor única. O que eles querem dizer com isso? Que o Banco do Brasil recebe mais amor lá fora do que aqui. É porque aqui a gente tem um peso político muito grande. A pesquisa mostra que o risco político é um fator que os investidores estrangeiros consideram desde o início em qualquer posição no Brasil. Abre aspas aqui de novo. Evitar empresas estatais não protege as posições em ações dos riscos regulamentares ou de gestão, já que muitos bancos privados demonstram uma execução pior do que o BB. Fecha aspas. É um comentário muito interessante e isso me faz lembrar aqueles investidores que não investem de maneira alguma. Na mente deles, eles automaticamente excluem qualquer empresa estatal. A gente tem um comunicador muito famoso que não investe em empresa estatal. O investidor lá de fora percebe que a gente aqui acaba agindo assim. Ele percebe que lá fora eles dão mais amor em boas empresas do que a gente aqui. Eles percebem o risco político e essa mensagem é muito clara. Não investir em empresas estatais não protege a sua posição em ações. Não investir em empresas estatais não quer dizer que o seu portfólio é extremamente seguro. Tudo isso passa por gerenciamento de risco e por isso a gente não exclui empresa estatal. Comentário rápido, se você parar para pensar, é um erro o investidor ele ser tão radical ao ponto de automaticamente excluir uma empresa pelo simples fato dela ser estatal. O que ele pode fazer é ter uma estratégia pronta, é ter um gerenciamento de risco que leve em consideração a parte da gestão. Tudo isso a gente faz na nossa comunidade. Fica aqui o convite para você fazer parte dela. É muito mais fácil você rebaixar uma nota, caso você não goste da gestão estatal. Seria um pecado excluir Banco do Brasil, seria um pecado excluir Petrobras, seria um pecado excluir Banco Banrisul e diversas outras empresas que são muito boas e sempre geraram valor. Então é uma descoberta para a gente saber que eles enxergam tão bem o nosso mercado de ações, o nosso setor bancário e com comentários tão bons quanto aqueles, de que lá fora eles dão mais valor para boas empresas do que a gente mesmo aqui. No caso do Itaú, o que a gente tem de principal é aquela expectativa dos dividendos extraordinários e finalmente a gente teve algum estudo em cima disso. Quem fez essa estimativa foi o Bradesco, eles chegaram num payout final que é muito alto. Eles fizeram a primeira projeção, fizeram os cálculos e ainda responderam se vale a pena ou não comprar as ações do Itaú. Na opinião do Bradesco, o Itaú ele pode distribuir 38 bilhões de reais para esse ano, quase 40 bilhões de reais. Isso daqui não é 40 bilhões de lucro, isso daqui são 40 bilhões de distribuição. É
aquilo que ele vai remunerar o sócio. E o Bradesco tem uma recomendação de compra para as ações do Itaú, que só de potencial dividendo extraordinário, o Itaú ele pode distribuir até 27 bilhões de reais. Aí eles trazem o payout regular, fazem os cálculos dele e levando tudo isso em conta, eles estimam um payout que pode chegar até 91% de todo o lucro do Itaú. Muita gente não está acostumada com isso, mas se você for buscar informação do Itaú, o Itaú já distribuiu mais de 90% do lucro e foi o ano que ele teve maior dividend yield. Então a gente pode ter aqui um recorde de distribuição, um recorde também de dividend yield no caso do Itaú e consequentemente no caso da Itaúsa também. A gente viu isso daqui no vídeo da Vale, a entrevista do gestor da Nord, que mesmo depois dessa queda de mais de 20% nas ações da Vale, ele ainda se mantém afastado da empresa e ele está muito próximo do setor bancário, ele enxerga os bancos com grande desconto, cita todos eles, mas comenta que fez um investimento muito pesado no Banco Bradesco. Gosta da rentabilidade do Itaú, acredita que o Banco do Brasil está barato, mas ainda prefere o Bradesco. Acredita na recuperação da empresa, mesmo que ela seja lenta, e é assim que a gente enxerga ela também aqui, mas é um movimento muito parecido com que a maioria das casas fizeram nos últimos meses, porque eles viram que o banco consegue entregar bons números e tem condição de se recuperar. Desde as mínimas e da divulgação do último balanço, período esse que na nossa carteira a gente vinha comprando a empresa, de lá para cá, as ações do banco já subiram quase 30%. O Santander eu acho interessante que ninguém comenta nessas matérias, pouca gente traz cobertura e recomendação do banco, só que dos 4 bancões, ele é aquele que tem o menor dividend yield, por isso faz sentido, o pessoal fala pouco dele, mas eu acho ele muito interessante, porque ele vive uma situação muito parecida com o Bradesco, ele tem todo aquele potencial de recuperar a cotação, de valorização de novo, e ainda é um banco que remunera muito bem. Quem se aproveitou, por exemplo, de todo esse período de baixa, que na nossa carteira a gente também comprou por meses a ação do Santander, não só aproveitou toda essa alta, que já está próxima de 18%, como o próprio dividend yield não é mais de 5%. O mais importante para o investidor sempre vai ser o dividend yield ou cost, como a gente se aproveitou desses momentos de baixa. Essa é a importância de selecionar boas empresas e selecionar bons bancos para a carteira. Já que a gente citou o Nubank, ele voltou a ser tema de discussão, só que agora por motivos não tão legais assim. A questão da qualidade do crédito é tema de debate hoje. Vou trazer material dos membros para explicar isso, mas a questão é que 16% dos devedores do Nubank estão em estresse financeiro. O que está em discussão aqui é a qualidade dos ativos do Nubank. A gente tem um banco que cresceu muito, com uma qualidade não tão legal da carteira, e a gente começa a ter um aumento da inadimplência muito acima da do mercado. E assim, ela é muito acima mesmo, não é que ela está na casa de 3, 4, 5% não, está muito acima disso. O UBS resolveu estudar um pouco mais o caso e descobriu que até 20% de todos os clientes passam por algum estresse financeiro, e isso é ruim para a instituição, porque esses são potenciais devedores. Com isso eles esperam uma desaceleração na adição de cartão que é a principal linha de crédito do banco, só que ele ainda assim negocia perto da máxima histórica. Isso que vocês estão vendo é material lá da nossa comunidade, mas caso você tenha alguma dúvida, se investe no banco ou se não investe, é uma informação que faz sentido para a tomada dessa decisão. O banco ele trouxe um excelente número no último resultado, é o banco com maior crescimento do mundo afora, ele tem mais clientes hoje que Banco do Brasil, mais clientes que Bradesco, já busca clientes no México e na Colômbia. O Nubank ele não para de crescer, ele é sim um ótimo banco, só que o ponto negativo ou ponto de atenção para o sócio ou para quem quer ser sócio é esse daqui, a qualidade do crédito. Estão vendo aqui que a gente tem diferença nas cores? Tudo esse daqui que está em roxo, ele é o empréstimo de cartão de crédito. Sabe aquele cartão de crédito que todo mundo pede e todo mundo recebe praticamente sem análise nenhuma? O famoso roxinho do Nubank? Isso daqui é sobre a carteira total, tá? 80% da carteira total do banco, no caso do Nubank, ela é de cartão de crédito. Então, enquanto bancos como o Banco do Brasil e Itaú, eles têm muitas linhas de empréstimo, eles trabalham com linhas mais arriscadas, maiores margens, trabalham com consignado. Para pequeno e médio empresário, trabalham com plano safra. No caso do Nubank, a maior linha de crédito é o cartão de crédito e pouca gente tem essa informação. É uma carteira extremamente arriscada e quando a gente continua descendo aqui, a gente tem empréstimo com e sem garantia. Em roxo escuro, empréstimo sem garantia é a maior parte de cessão de crédito no caso do Nubank. Isso sempre existiu, sempre foi assim. Muita gente não sabe, mas é através disso que o Nubank conseguiu crescer e passar a todos os bancos. Ele simplesmente cedeu crédito praticamente de graça, com pouca análise e através do cartão de crédito, que é a maneira mais fácil possível. Só que hoje tudo isso começa a cobrar seu
seu preço. Para vocês terem ideia, enquanto os bancões têm uma inadimplência na casa de 3, 4%, a inadimplência acima de 90 dias, que é a mais crítica atual do Nubank, ela já ultrapassa os 7%. Gosto bastante do Nubank e do Banco Inter, mas é uma informação muito relevante para quem é sócio ou para quem pretende ser sócio da empresa. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou do setor bancário como um todo, uma notícia muito negativa, que é o novo imposto de 20%, uma visão muito interessante do investidor gringo sobre o Banco do Brasil e sobre as estatais brasileiras, uma verdadeira lição para o investidor daqui. Falamos também sobre Nubank, Bradesco e Santander. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de alguma dessas empresas ou não, caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal. Preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.